Boa noite a todos, todes e todos. Estamos dando início ao primeiro web debate do nosso segundo webinário sobre ensino de arte, que traz como recorte temático identidade e decolonidade na perspectiva de novos abraços pedagógicos. Esse evento está sendo promovido pelo Polo Arte na Escola, da UENF, e conta com importantes pesquisadores e apoios institucionais. A programação completa você encontra na página do Polo, no Facebook e também no Instagram, e é só procurar por Arte na Escola UENF. Para esse debate, contamos com o apoio institucional do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão da Universidade Federal da Paraíba. Agradecemos antecipadamente a todos os convidados, colaboradores, participantes envolvidos e desejamos a todos uma excelente experiência. Contaremos a partir daqui com a mediação da Dahari Dashana, graduada em Letras, em inglês, com ênfase no ensino de inglês, em 2018, que concluiu o curso introdutório em Língua Brasileira de Sinais na UF Campus, Libras pela FATEC Rio de Janeiro e Braille também pela FATEC do Rio de Janeiro. Em 2021, participou da segunda turma do projeto Novo Olhar em Música, mais acessibilidade, mais educação, na UFRJ, assim como da primeira turma em dança, mais acessibilidade, mais educação, da UFRJ. É bailarina, multiartista, e no propósito de auxiliar na promoção de um mundo mais justo e, de fato, mais inclusivo, através da arte. Membro do nosso grupo de estudo em música na educação contemporânea e para quem eu passo a palavra nesse momento. Queria aproveitar para agradecer a Patrícia Dornelles e ao professor Robson, ao apoio institucional de pesquisa em arte, Museus e Inclusão da Universidade da Paraíba, e a mediadora Dahari Dashana. Logo, desde o início, gostaria de deixar esses agradecimentos. Então, Dashana, por favor, você assume o comando da sala, tá certo? Obrigada. Oi, muito obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Dahari, como a Simone acabou de me apresentar. E hoje eu vou estar aqui mediando o papo entre o professor doutor Robson Xavier. Ele é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela PPGAU e UFRN e Minho, Portugal, é isso mesmo, Robson? E com a professora doutora Patrícia Dornelles, doutora em Geografia pela UFRGS. E a gente vai falar hoje sobre arte, acessibilidade e decolonialidade. Isso aqui vai ser um web debate. Vamos escutar, conversar sobre. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, gente, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu sou Patrícia Dornelles, sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ e tenho aí desenvolvido um trabalho aí, nos últimos 10 anos direcionado à pauta da acessibilidade cultural. Fiquei feliz de saber que a Dahari, fez os cursos aí do Projeto Novo Olhar, Robson? O Projeto Novo Olhar é uma parceria aí da Escola de Música com a FUNARTE, da qual eu faço a coordenação das ações integradas de acessibilidade, e o Robson é nosso colaborador, organiza junto conosco o encontro de arte e educação, mais acessibilidade, do Projeto Novo Olhar, e também foi professor conteudista responsável pelo curso Arte, mais Educação, mais Acessibilidade, mais Decolonialidade, mais Inclusão. Falta a Dahari fazer esse curso, Robson? Bem, gente, eu sou morena, tenho os cabelos pretos e compridos, com alguns fios de cabelos brancos, porque eu tenho cerca de 50 anos. Estou aqui na minha casa, como todos nós, no meu ambiente de trabalho, no meu escritório pequeno. Então, aqui à minha direita, eu gosto muito de artesanato, à minha esquerda, quer dizer. Eu tenho aqui objetos, bordados, fotos,
quadros e uma pilhinha de livros que está ali em cima para ser estudados, em cima do móvel, com um pedacinho que aparece aqui nessa cena, nesse quadro, né, de uma espada de Ansan, espada de São Jorge. E atrás de mim eu tenho um armário branco que tem um cartaz que, conforme eu vou me mexendo, de vez em quando aparece que ele tem um fundo rosa e tem corpos de casais dançantes, flutuantes, que parecem estar girando, azuis e brancos. E ainda aparece um pedacinho de uma máscara da Mafalda, que eu gosto bastante. Bem, estou feliz de estar aqui com o Robson, né, meu parceiro aí dessa pauta da acessibilidade cultural, dos ENACs, dos Encontros Nacionais de Acessibilidade Cultural, da especialização, né, e que bom a gente estar aqui também com vocês trocando uma bola aqui, né, trocando ideias, né, e refletindo sobre essa temática, né, da arte da acessibilidade e da decolonialidade. Eu organizei aqui as minhas reflexões a partir de 4 ou 5 eixos, né, para provocar mesmo, e acho que o Robson, ele completa aí e traz a contribuição dele já com toda essa pauta da arte e educação, né, que o Robson tem essa dedicação, essa formação e atua muito, né, nessa questão, e também do discurso da decolonialidade na arte, né, Robson, que fez o curso maravilhoso lá no projeto Um Novo Olhar, que daqui a pouquinho a gente vai reeditar. Mas eu quero colocar algumas reflexões de forma geral para a gente pensar sobre todos esses temas, né, muito mais do que apontar caminhos, né, mas para a gente provocar questões, né. Eu até quero conversar isso com o Robson para ver se essa reflexão ela tem a ver com esses debates últimos que a gente tem feito também, Robson, né? A gente viu que, a partir dos anos 90, a gente teve um processo grande de democratização cultural no Brasil, né? A gente teve a abertura política e as prefeituras progressistas, né? Elas constituíram políticas culturais mais fortalecidas naquele período, né? Então, a gente teve alguns lugares do Brasil que se construiu secretarias de cultura, né? Se investiu em políticas, né, de fomento e arte nas periferias, né? A Chauí traz lá na prefeitura da Erundina o conceito de cidadania cultural, em Porto Alegre, lá também, na época, Colívio Dutra, o Pilavares, né? A gente traz a experiência da descentralização da cultura, e esse trabalho, né, que se dirige, né, à periferia, né, à discussão, né, de olhar, talvez, para uma cultura que emergia, né, das classes populares, né, longe dos grandes centros culturais, né, e fomentar que essas iniciativas, né, tivessem continuidade, que tivessem fomento, que tivessem circulação, que viessem para dentro dos ambientes tradicionais, né, culturais, as nossas instituições. De certa forma, ela já era uma reflexão sobre, né, no meu ponto de vista, da desconstrução, talvez, colonial de tradições que a gente tinha nas políticas culturais ligadas a um campo só das artes, né, e talvez muito ainda, embora já, né, a gente já tinha aí uma discussão ampla, grande da arte contemporânea, mas a tradição desses ambientes culturais muito longe, né, dessa comunidade ou desse público diverso. Gente, eu acho que eu não acabei de me descrever, né? Eu descrevi o ambiente, não me descrevi. Vou voltar, então. Eu falei que eu tinha os cabelos pretos, compridos, e alguns fios de cabelos brancos. Eu tenho sobrancelhas grossas, estou com óculos, né, meio puxadinho, assim, para poder enxergar as lentes de perto, com uma armação preta. Estou levemente maquiada, sou morena, né? Então, estou com batom vinho, estou com os fones de ouvido, com fios que estão caindo aqui sobre o meu pescoço, eu estou com um colar vermelho, todo trançado, assim, meio cheio de pontas, né? Uma blusinha de manga preta, e eu falo muito com as mãos, então minhas mãos, elas aparecem na cena, eu estou com as unhas pintadas de vermelho, eu tenho anéis de prata grandes com pedras, e como eu estou aí meio estressada e lesionada de tanto escrever, eu estou aqui com um suporte na mão aqui para doer menos um pouco o meu punho, tá? Mas vamos lá, retomando.
Então, eu acho que ali, né, nesse momento do país, nessa retomada da democratização, a cultura também ela buscou novos caminhos e a gente talvez tenha algumas reflexões aí de que alguns intelectuais gostam, que foi o momento talvez do declínio da arte, da ascensão da cultura, né? E essa descentralização, ou esse olhar para as culturas emergentes também fez com que a gente valorizasse também as linguagens da cultura popular, por mais que elas tivessem também as hibridações, né? E as colonialidades, né? Eu estou trazendo isso só para a gente provocar, talvez, um momento onde muitas dessas experiências eram baseadas, né, na questão do direito à cultura, né, do acesso à cultura, e talvez muitas delas inspiradas ou se utilizando da metodologia freiriana da abordagem, né, de trabalhar com as populações, né, de periferia, dizendo a elas que elas tinham direito à cultura, então que elas poderiam também reivindicar, né, diferentes formas de capacitação, difusão, né, dos seus trabalhos e das suas identidades. Bem, isso eu acho que é uma primeira provocação, né? E a gente não pode esquecer que naquele período também muitas dessas políticas se construíram baseadas, né, no próprio movimento popular, né, que existia, né, ali na década de 70, na década de 80, que através de ONGs, movimentos sociais também desenvolviam um trabalho de base comunitária, né, de um trabalho de arte e educação. Então, assim, era o movimento ou o terceiro setor que estava ocupando nesses espaços um lugar que o Estado muitas vezes não conseguia chegar ou não chegava, até pela própria perspectiva das políticas culturais naquele período serem mais elitistas, talvez, mais tradicionais, né, em alguns momentos, ou mais frágeis dentro de uma cultura de espetáculo e do turismo. Eu acho que esse foi um momento rico que a gente avançou e acho que talvez seja o primeiro start para a gente pensar algumas experiências, né, muito baseada na perspectiva freiriana de construção, né, valorização dos saberes, né, e outros elementos que nos ajudam a pensar um pouco um processo ainda, né, de desconstrução, não talvez com esse discurso da decolonialidade ainda, mas que nos ajudou a dialogar, né, de forma horizontal e valorizar essas manifestações que eram mais emergentes, né? Então, eu acho que essa é a minha primeira provocação que eu queria trazer, depois queria que o Robson conversasse também um pouco comigo a respeito disso, porque eu tenho pensado sobre isso, Robson. A outra questão que eu queria provocar aqui para o nosso debate, né, é que eu quero, esses tempos eu estava pensando que a gente, né, Robson, a gente chegou, eu acho que a pauta da acessibilidade cultural, ela chegou muito tardia, né, embora talvez muitos de vocês que estão nos assistindo, que vão estar nos assistindo depois não saibam, mas em 2008, eu sempre conto essa história, a CID, né, a antiga Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural do antigo Ministério da Cultura, realizou uma oficina chamada Nada Sobre Nós Sem Nós, que era uma oficina onde a gente chamou 60 pessoas que trabalhavam com arte e cultura, pessoas com deficiência, artistas com deficiência e etc., para fazer uma reflexão, uma escuta, para desenhar ações e diretrizes para uma política pública de cultura para pessoas com deficiência. Naquela época, o governo federal ele constituía esses fóruns, né, na época do ministro Gil, do Juca Ferreira, para a gente poder desenhar políticas públicas de cultura, né? Essa oficina, eu estou procurando aqui, vou mostrar para vocês, ela criou uma publicação, que é essa aqui, né? Essa publicação, ela é do relatório da Política Nacional de Políticas Públicas de Cultura para Pessoas com Deficiência, e ela se chama Nada Sobre Nós Sem Nós, porque é o lema das pessoas com deficiência, né? O lema de luta, é um lema internacional, e ela também como as pessoas que participaram da oficina quiseram dar o nome para essa oficina, tá? Eu estou mostrando aqui uma publicação, né? Assim,
da metade para cima dessa publicação, né, a parte superior dessa publicação, ela tem um fundo degradê que sai assim do lilás ao laranja, né? Ele vem suavemente, ele vai mudando assim as cores, né? E ele tem um desenho feito por uma pessoa com deficiência que é uma terra, como se fosse o planeta Terra, que tem nariz, olhos e boca. E ele tem ao redor, né, desse planeta, ele tem mãos e pés, né? Então, aqui a gente vê um pé jogando com uma bola de futebol, uma mão aqui acessando o computador, uma outra mão mais acima com um pincel, um lápis, uma outra mão desenhando uma nuvem, um braço, né, abraçando um violão e um pé desenhando uma nuvem embaixo. E da parte do meio, né, para a parte inferior dessa publicação, tem um fundo laranja escrito nada sobre nós sem nós, em letras azuis, e embaixo relatório da oficina de políticas culturais para pessoas com deficiência. Essa oficina, então, se construiu ações e diretrizes para uma política pública de cultura. E foi nessa oficina, a primeira vez, em 2008, que o tema acessibilidade cultural aparece nas políticas culturais, e a partir de então, o Ministério da Cultura começa a desenvolver uma série de estratégias, né, para fortalecer a política, principalmente a de acessibilidade cultural, que é do direito à pessoa com deficiência. Mas aí eu estava aqui pensando que se lá nos anos 90 a gente falava em democratização da cultura, cidadania cultural, fazer os projetos de descentralização, valorizava a inclusão, o direito cultural e tal, a gente via muito pouco a experiência de iniciativas culturais com acessibilidade nos anos 90, né? E só em 2008 essa temática chega no Ministério da Cultura, né? E que vem aí, né? A gente aí faz um trabalho articulado, num trabalho em rede, e a gente tem construído o fortalecimento dessa pauta a partir de diversas iniciativas aí que a gente tem compartilhado nos últimos anos, uma pós-graduação, o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural, o Novo Olhar, as atividades que o Robson desenvolve de arte e educação, e discutindo acessibilidade também, né? Então, aí a gente tem um grupo, aí, uma rede de professores universitários, pesquisadores, diferentes atores que agitam, né, e tentam ampliar esse debate, né, e fortalecer, aí, capacitando, sensibilizando para que mais pessoas façam adesão, até porque hoje a gente também tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que já era o Estatuto da pessoa com deficiência, e também essa questão da cidadania cultural, do direito cultural, das pessoas com deficiência, está lá na nossa Constituição, né, então, assim, estamos atrasados nessa questão. E aí, em cima desse atraso, né, 2008, né, olha, 2008, nós estamos em 2021, né, discutindo aqui e discutindo no sentido de fortalecer a pauta, sensibilizar mais pessoas, trazer mais pares, né, convocar que a política pública seja executada, né, como se deve, né, executar a legislação, etc. Eu acho que algumas reflexões, né, desse tardio tema, né, dentro da cultura, né, apesar lá dos anos 80, dos anos 90, talvez seja, né, porque talvez, né, a grande parte da população e nós, trabalhadores da área da cultura, temos certamente um distanciamento histórico dessa população, mas a gente tem aí, né, ainda como modelo mental, talvez o modelo assistencialista, né, de atenção às pessoas com deficiência. Isso é um modelo lá de 1910, ou muitos de nós ainda, né, trazem, né, na sua perspectiva, né, em relação a essa população, ainda a ideia do modelo médico, entendendo que deficiência é doença, né, que isso é uma perspectiva dos anos 40 da reabilitação, né? Ou seja, a gente ainda tem, na grande parte da população brasileira e do mundo, né, uma dificuldade de entender
e de atuar, e de praticar, e de ampliar, né, o modelo social da deficiência, que também tem a sua primeira fase, depois tem a sua segunda fase, quando as feministas também reivindicam, né, novas considerações, mas que, na verdade, também convoca, né, a sociedade como um todo a compreender que a deficiência são as barreiras impostas pela sociedade, ou seja, a sociedade que é deficiente porque não consegue conviver com a diversidade, né? Dentro desse contexto também, né, talvez essa reflexão que eu estou querendo provocar aqui, dessa temática chegar tão tardiamente, né, na cultura e nas políticas culturais, apesar de todo aquele processo que a gente viu, né, da democratização da cultura, do conceito de cidadania cultural, etc., lá a partir dos anos 90, e eu acho que é importante que a gente considere, que eu tenho chamado a atenção em relação a isso, que é o baixo capital cultural das pessoas com deficiência, né? A gente tem que ter esse conhecimento, essa clareza que, como aqui, eu vou dar um dado do IBGE, tá? Que mais de 60% dessa população no Brasil não tem nem o ensino fundamental completo. Ou seja, muitas pessoas não estão chegando à escola, né? E se não chega à escola, muitas vezes não tem um acesso mínimo às questões da arte. E por quê? Porque 70% dessa população vive na linha da vulnerabilidade social, né? Na linha da miséria. E enfrentam desafios cotidianos na relação entre a pobreza e a deficiência, né? Então, e quanto mais as pessoas vivem em vulnerabilidade, mais riscos elas têm de aderirem, né, uma deficiência por falta de alimentação, de educação, saneamento básico, por questão de viver muitas vezes em extrema violência, né? A gente tem altos índices de pessoas que se tornaram deficientes em função da violência, né? Tiro, bala perdida, violência doméstica, entre outros elementos. E aí, é importante dizer que só 6,4% dessa população chega ao ensino superior e tem um ensino superior completo, ou seja, os nossos colegas com deficiência que a gente acessa na universidade, na sua grande maioria, né, devem ser pessoas de classe média alta, que conseguiram, né, inserir dentro da universidade e terminar, né, todas as suas fases, né, de formação. A ONU, ela destaca que 87% das crianças com deficiência vivem nos países do Sul, e só 20 a 30 delas vão à escola. Eu estou querendo trazer esses dados também para a gente entender o contexto dos desafios de quando a gente pensa arte e acessibilidade, né? E aí discutir aí também a decolonialidade também é importante para a gente pensar o que a cultura tem a ver com isso, né? A outra reflexão também que eu queria trazer é a fragilidade, e aí eu acho que o Robson, depois ele traz aí uma discussão bem interessante sobre isso, que é um terceiro ponto, é a fragilidade da educação inclusiva, né, gente? Agora, esses tempos aí estão passando, né, por um decreto, né, que está tentando abalar aí os nossos avanços anteriores, né, das diretrizes da lei de educação, né, das bases de educação nacional. Então, assim, a gente tem sempre esse tensionamento, né? Então, a gente tem uma fragilidade na educação inclusiva, mas isso não significa que a gente não tem que investir na educação inclusiva. Ao contrário, para a gente qualificar a educação inclusiva, a gente tem que investir em capacitação, em formação, né? E as universidades, e os cursos, as licenciaturas, inclusive as do campo das artes, né? Elas têm que também criarem novas alternativas, né, de formação. Na especialização, a gente tem sempre, no curso de especialização que eu coordeno, a gente sempre, quando a gente tinha o apoio do MINC, a gente abria vagas para professores universitários para que se criasse, que o pessoal fizesse o curso conosco e criassem disciplinas de acessibilidade cultural.
Então, alguns alunos, ex-alunos nossos, a gente vê, por exemplo, no curso de terapia ocupacional da UFRJ, do qual sou professora, nós temos uma disciplina obrigatória em terapia ocupacional e acessibilidade cultural. Eu sou professora responsável. Mas a gente tem o nosso colega, hoje professor da Federal do Amapá, que é o Emerson, né? E que ele criou a disciplina Teatro Acessível, dentro do curso de teatro, na graduação e na pós-graduação. A professora Renata Silêncio, do curso de Produção Cultural, tem a disciplina Produção Cultural Acessível. A nossa outra colega, Verônica, do curso de Gastronomia do UFRJ, que também fez o curso, criou a disciplina Gastronomia Acessível. E a gente vem, a partir do projeto Novo Olhar, do qual o Robson é um colaborador ativo, né? Assim, é um consultor nosso aí, principalmente na pauta da arte e educação. A gente vem provocando uma série de debates sobre a arte, educação acessível, né, para a gente promover mais inclusão através dos encontros que a gente tem desenvolvido, de algumas lives e também desses cursos que o projeto Novo Olhar tem desenvolvido e do qual a nossa mediadora já participou de 2, né? Então, a gente tem o de música, de dança, teve o de artes integradas com a Daina, tem o de artes visuais com o Robson, todos eles pensando, né, a partir da linguagem, as perspectivas da arte e educação, mais acessibilidade para a gente promover mais inclusão. Então, a gente tem 2 fragilidades aí. Uma é a fragilidade da educação inclusiva, né? E a outra, né, que eu acho que o Robson vai poder trazer melhor aí as referências para nós, é da própria arte-educação, né? Uma disciplina também, né? Que foi aí se fragilizando, né, dentro dos nossos currículos, né, do ensino fundamental e médio, né. Então, a gente também tem um desafio aí, né. Uma dessas crianças, né, a grande maioria dessas pessoas com deficiências, crianças com deficiência, vamos falar aqui das crianças, chegarem à escola. Um outro desafio é a escola estar preparada para poder recebê-las, e aí não é só recebê-la enquanto espaço físico, né? Mas é compreender o universo, né, desses aspectos gerais das deficiências e também saber lidar com as mediações, né? As mediações com acessibilidade, através de diferentes recursos ou de diferentes abordagens de acessibilidade, né? Então, a gente tem várias dimensões de acessibilidade atitudinal, metodológica, comunicacional, né? Entre outras. Então, é preciso compreender também esse universo para poder traduzir, né, os elementos da cultura e da arte para que essas crianças possam acessar, ter acesso a esses conteúdos, né, e ter também a possibilidade da experiência estética, né, da relação com a poética das artes em geral, né. E também a gente poder ampliar justamente a questão de uma arte, educação acessível, né. Então, assim, nesse sentido, é urgente que a gente invista na capacitação de professores, né? É urgente que a gente crie disciplinas, né? Que tanto dos bacharelados em artes como nas licenciaturas para que as pessoas tenham acesso, seja no espaço de educação formal ou de educação não formal, né? A relação com a arte, com a cultura, né? E também nos cursos de bacharelados, né, ou as pessoas que se informam enquanto artistas, né, para que eles também possam desenvolver projetos, né, seus projetos culturais já pensando nos recursos de acessibilidade de uma forma integrada, ou fazendo mesmo parte da própria obra, né. Então, a gente também tem aí que convocar os artistas, quando a gente fala de acessibilidade cultural e arte, para que eles estejam atentos a isso. Outra coisa importante também é que muitas vezes, né, essa escola não muito preparada, embora receba as crianças com deficiência, né, muitas vezes quando realizam as saídas de atividades culturais, a gente escuta muita história de que as crianças com deficiência não vão, ou porque o espaço não é preparado para recebê-las, né, então a gente precisa que os ambientes culturais também estejam mais abertos, né, e exerçam, né,
a política de acessibilidade cultural nos seus programas, projetos e ações culturais, ou porque muitas vezes a gente não tem um professor que poderia estar mediando a relação dessas pessoas, né, dessas crianças, jovens e adultos nesses ambientes culturais. E isso dá um impacto muito grande, né, esse distanciamento por todas essas questões que a gente está colocando, do capital cultural, né, das questões, né, de um tardio tema nas políticas culturais, né, da falta de capacitação geral dos trabalhadores da área da cultura, na temática da acessibilidade cultural, causa um impacto muito grande na questão da formação de público e plateia. Então, esse é um desafio, né? A gente muitas vezes tem os recursos todos aplicados nos eventos, nas atividades culturais, mas a presença das pessoas com deficiência são muito pequenas, né? Isso é uma reclamação que muitos colegas, né, que desenvolvem projetos sempre dizem, é baixa a presença das pessoas com deficiência, mas aí a gente tem que pensar nisso. Qual é o contexto, né, o grande contexto cultural das pessoas com deficiência e qual é também a trajetória desses ambientes culturais que tardiamente começam a se abrir para esses espaços, do qual muitas das pessoas, né, com deficiência imaginam que nem esses espaços lhe pertencem, porque muitas vezes elas não conseguiram chegar, elas nunca foram acolhidas, né, com qualidade nesses espaços. Então, esse é um desafio importante, né? A outra questão também que eu queria colocar, né, em relação a isso, talvez, que eu tenho dito, né, e aí o Robson vai também, eu acho que eu aprendi também isso um pouco com o Robson, né, nos nossos debates, é que grande parte, né, das pessoas com deficiência acabam, e aí eu acho que o Robson pode me confirmar isso ou não, se eu estou certa ou estou errada, mas, assim, acabam podendo desenvolver um trabalho, né, ligado às artes, muitas vezes no espaço de educação não formal, né, no espaço, muitas vezes, em espaços de assistência, né, que atendem pessoas com deficiência, muitas vezes ligado a um trabalho de arte-terapia ou terapia ocupacional, e alguns também desenvolvendo com uma ética, né, com uma abordagem da arte-educação, né, que vai trabalhar aí com o desenvolvimento estético e artístico, né, das pessoas. Então, assim, é importante, né, que a gente tenha um investimento, né, nos atores, os diferentes atores da área das áreas, né, da cultura e das artes, que possam atuar nos espaços de educação formal e não formal, né? E principalmente nos últimos tempos, eu tenho dito, nas iniciativas culturais de base comunitária, porque talvez seja lá naquele ponto de cultura, ou naquela iniciativa cultural lá na periferia, que uma pessoa com deficiência, que está naqueles índices de vulnerabilidade social, possa ter acesso à cultura e à arte, né? Ou seja, talvez o cara não consiga chegar no ambiente cultural tradicional, no espaço tradicional, mas talvez ele possa ter as suas primeiras experiências de fruição estética em iniciativas culturais de base comunitária, e a partir daí também começar a se interessar e se autorizar, né, a perceber que sim, né, ele tem o direito à cultura e à arte, e aí participar de outros ambientes que talvez nunca tenha sido imaginado, né, em função dessa diferença, né, muito grande de classe social que a gente tem aí nesse público com deficiência. E a outra questão, né, que eu acho que é importante, e aí eu acho que, para a gente refletir aqui, e acho que o Robson, ele completa e vai qualificar essa reflexão, é a questão da decolonialidade e da arte, né, que é um tema importante que o Robson vem trabalhando, mas quando a gente está falando de acessibilidade cultural, pessoas com deficiência, eu acho que a gente tem um desafio, né, nessa temática de pensar uma arte-educação decolonial ou decolonialidade e arte, né, que seria discutir com profundidade, né, e com muita responsabilidade a questão do capacitismo e do anticapacitismo, né, na cultura e nas artes, né, nessa produção cultural e artística. E as discussões também, né, dos corpos não normativos, né, dos padrões de normalidade,
E eu acho que sim, né? A arte e a cultura, elas são aliados, né, importantes, né, para a gente discutir a corponormatividade, a decolonialidade dos corpos, né, e a construção sócio-histórica da deficiência. Então, eu queria trazer aqui para vocês essas reflexões, né? São temas abertos, né? São 4 temas assim para a gente refletir, mas também para a gente apresentar aí uma complexidade do que é esse tema de arte, acessibilidade e decolonialidade, ou acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, ou promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência, quando a gente fala de acessibilidade. Era isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Você me lembrou também que eu não consegui me lembrar de me apresentar, de me descrever. Então, vou fazer isso agora, que eu acho que sempre tem tempo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu uso meu cabelo cacheado, uso ele de forma Black Power. E atrás de mim tem alguns livros, à minha esquerda. E à minha direita tem umas caixas de som. Então, essa aqui é um pedacinho da minha casa. E agora a gente vai falar com o Robson, certo? E o Robson vai falar um pouco, explicar para a gente o que é a decolonialidade, né? Vai falar sobre, dar uma continuidade ao assunto que a Patrícia estava falando. E o Robson, ele é artista visual, curador, arte educador e arte terapeuta. Ele é docente e investigador do Departamento das Artes Visuais e dos programas de pós-graduação em artes visuais e de arquitetura e urbanismo da UFPB. Ele é pós-doutor, ele é doutor em arquitetura e urbanismo, mestre em história, especialista em educação especial, tem a formação em arte e terapia também, e é licenciado em educação artística, artes plásticas pela UFPB e presidente da ANPAP entre 2021 e 2022. Robson, muito obrigada pela sua presença. A palavra agora está com você. Boa noite a todos, todas e todos. Derraine, é um prazer estar aqui, né, com vocês, com todos vocês. Eu sou um homem branco, né, de pele clara, né, cabelo e barba pretos, liso, uso óculos, uma armação vermelha e preta. Estou aqui com a camiseta preta básica, com gola V, e ao meu fundo tem uma parede com a textura de madeira. Então, tenho 51 anos, sou um homem gay cis, e estou aqui hoje para falar, para trocar e conversar aqui com a Patrícia, né, e com todos vocês, sobre essa questão da arte e educação, da acessibilidade, da decolonialidade. Eu também vou trazer apenas algumas provocações para que possamos refletir sobre essas questões ao longo do tempo e tentar entender um pouco essa condição daquilo que a gente vem batalhando e trabalhando há alguns anos, né? A primeira questão é entender algumas questões que a Patrícia já trouxe, já tocou em alguns pontos. O primeiro desses pontos seria essa trajetória da política cultural no Brasil e da política para a pessoa com deficiência. E essa relação, por exemplo, é absolutamente interessante no Brasil para se entender, em função de que nós tivemos avanços significativos ao longo das décadas, né, ao ponto de termos uma legislação brasileira que é referência internacional em algumas áreas. Uma delas é a Constituição Federal de 88, né, que garante e que diz muito claramente que é direito de todos, né, o acesso à cultura, e, portanto, aquilo que é direito não é favor para ninguém, aquilo que é direito é, de fato, algo garantido por lei, e que, portanto, deveria acontecer para todas as pessoas democraticamente e indistintamente. Depois tivemos uma referência, por exemplo, importante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, né, que vai garantir também uma série de direitos educacionais e sociais para as pessoas com deficiências no Brasil inteiro, e isso é uma vitória gigante do movimento das pessoas com deficiência e de todos os grupos sociais que lidam com esse contexto, né?
E isso garante também uma aproximação dessas pessoas em diversos circuitos diferenciados, né? Quebrando a barreira daquilo que Patrícia tinha colocado em relação, por exemplo, ao modelo médico assistencialista ou ao modelo educacional que lida com a pessoa com deficiência como apenas um usuário, né, de um processo já fadado ao fracasso. Então, pensando nessa perspectiva, nós temos que entender que a escola, ao longo do tempo, ela levou bastante anos em um processo difícil para se reinventar e para pensar a educação inclusiva, né, que partiu, por exemplo, das discussões ainda clínicas, da inserção desses grupos sociais em instituições isoladas, como eram as escolas especiais, né, com uma educação, obviamente, qualitativa, mas eficiente, mas, no entanto, fora do contexto da regularidade e da inserção desses sujeitos dentro do universo da escola convencional e, portanto, excluindo essas pessoas da possibilidade de contato social, né? E nessa perspectiva, né, a partir da legislação internacional, de diversas reuniões internacionais e a implicação dessa legislação, por exemplo, nas legislações de todos os países, né, nós começamos a pensar a inserção dessas pessoas no contexto educacional de forma mais ampla, repensando a perspectiva da educação especial e, portanto, da inclusão, digamos assim, educacional, para abrir essa perspectiva ampla do que era a educação inclusiva. A educação inclusiva, na verdade, pensa a educação da pessoa com deficiência num contexto total que vai exigir uma mudança profunda nas instituições e que terão que se adequar às necessidades das pessoas com deficiência, e não o inverso, como se pensava na educação especial anteriormente. Então, portanto, hoje, no contexto brasileiro, nós estamos vivendo, desde 2020 para cá, né, em pleno processo pandêmico, obviamente, que impactou toda a população internacional e nacional, mas nós estamos vivendo um momento de retrocesso muito forte, né, no campo da educação inclusiva. Essa educação inclusiva ainda tinha muito a crescer, muita luta para travar, né, em todos os contextos. O decreto 10.502 de 2020, né, vai impor praticamente uma ideia de um retorno à educação especial na educação brasileira e, consequentemente, um fomento à ideia de uma certa exclusão ao longo do processo, né? Aqueles ganhos políticos, educacionais que nós já tínhamos construído ao longo do tempo, de todos os educadores que brigam, né, pela educação inclusiva no país, que vinham construindo lentamente, mas continuamente no país, vão, de fato, sofrer um revés muito grande com esse novo decreto, em função do fato de que há uma instigação mesmo para a criação de classes isoladas, de segregação educacional, aquilo que a gente já vinha debatendo e já vinha reconstruído ao longo do tempo. Então, esse processo está posto, né? Então, a legislação brasileira, embora avançada em alguns aspectos e referência em outros, ela também tem seus altos e baixos, e, portanto, isso reflete a situação que vivemos no país, né? E principalmente em relação à questão educacional. E isso, mais uma vez, impacta a vida das pessoas com deficiência em todo o território nacional, né? E isso precisamos pensar e refletir sobre esse contexto. Bom, se isso ocorre em relação à educação, né, vamos abordar, então, dois aspectos nesse sentido. O primeiro é a relação, dentro do contexto da educação geral, da arte-educação, né, do ensino das artes dentro desse aspecto, que é, na verdade, um processo interno nos contextos educacionais que vai envolver a atuação dos arte-educadores, tanto no contexto formal, como informal, como não formal, né? E aí envolve aquilo que Patrícia colocou, a ideia do ensino nas escolas brasileiras, em todos os níveis, né? Como também o ensino no terceiro setor, nas ONGs e instituições culturais, né? Que seria a educação não formal. Então, nesse aspecto, né, no Brasil nós temos, desde os anos 2000, né,
uma série de formações agora divididas dentro da área de artes visuais por linguagens, e, portanto, você tem formações especializadas no Brasil em artes visuais, em dança, em teatro, em música, em educação musical, e esses profissionais que são capacitados nas linguagens específicas e atuam nesse contexto das linguagens específicas, hoje estão sofrendo, mais uma vez na escola, ou nos contextos educacionais, um certo retorno à ideia da polivalência. E essa é uma das discussões centrais na nossa área no momento. Esse tipo de exigência, por exemplo, que vai pedir que determinados profissionais que têm formação muito especializada tenham que atuar em áreas afins, embora afins que não dominam, né? Isso é um problema estrutural do campo da arte-educação, que já tinha sido combatido e reconstruído ao longo do tempo, tanto a nível de legislação, quanto a nível de construção específica da ação dos arte-educadores nas instituições formais ou não formais de ensino. No entanto, esses arte-educadores que têm passado pelas universidades têm, geralmente, uma formação mínima no campo da educação inclusiva, ou menos ainda no campo da acessibilidade cultural. E esses profissionais vão para as instituições e, obviamente, precisam de formação continuada e de aprender a conviver com as diferenças dentro do contexto educacional. Afinal, a educação é múltipla, é diversa, né, e é heterogênea. E é essa relação que tem que acontecer ao longo do processo de formação. Né? Então, pensando nesse contexto, né, tanto profissionais que vão ser professores de escolas, quanto profissionais que vão trabalhar em instituições culturais, quanto profissionais como mediadores e mediadoras. Esses profissionais vão aprender muitas questões das relações com as pessoas com deficiência no campo de trabalho, né, e saem das universidades sem essa formação tão consolidada. A maioria dos cursos de licenciatura no país tem, no máximo, uma disciplina, né, sobre o tema, que, obviamente, é muito pouco ainda, né, para pensar sobre isso, e tem a disciplina obrigatória, principalmente nas licenciaturas do ensino de Libras, que, infelizmente, é só uma disciplina para um curso inteiro, então, portanto, é insuficiente para fazer com que os professores saiam conhecendo Libras, né, e possam utilizar isso no contexto de sala de aula. Bom, então, essa é uma das questões, né, a formação dos arte-educadores para o contexto da acessibilidade e da inclusão, e a legislação que vai e volta, né, que avança e retrocede ao longo do tempo no país. Então, essa é uma das questões centrais para pensarmos esse processo. A segunda relação que eu quero trazer e quero discutir tem a ver com a perspectiva dos próprios sujeitos, né, de como nós nos sentimos dentro desse processo. E aí eu quero trazer um termo que eu acho importante para discutir, que é a interseccionalidade, né? Essa ideia de que das consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Mas para pensar uma relação de que as pessoas com deficiência, em sua maioria, né, sofrem a vida inteira, né, processos de subordinação. Elas são tratadas como subordinadas o tempo inteiro, elas lutam imensamente para conquistar um lugar de fala, um lugar de ação, para fazer suas formações, para atuarem e serem respeitadas. Então, essa relação, ela está muito presente, muito próxima de outras questões sociais estruturais no país, como o caso do racismo, como o caso do patriarcalismo, da opressão de classe, de outros sistemas discriminatórios que criam, obviamente, desigualdades básicas e estruturam essas posições, marcadas por questões que são étnicas e estruturais no país, como o caso das discussões étnicas, das discussões de classe, das discussões de gênero, né? Todas elas estão postas aqui. Considerando que, geralmente, as pessoas, em sua maioria, não carregam apenas uma dessas instâncias de subordinação, né? E é muito comum vermos, por exemplo,
pessoas que trazem em si, nos seus próprios corpos, nas suas atuações, nas suas histórias de vida, N relações estruturais, né, que levam a enfrentamentos sociais muito marcados, né? É preciso pensar que as pessoas com deficiência ainda sofrem mais de uma coisa estrutural e considerável, que é a invisibilidade social. A sociedade, por natureza, ela tende a tornar as pessoas com deficiências invisíveis. E essa invisibilidade, né, ela é estrutural, ela está na escola, ela está no terceiro setor, ela está nas instituições sociais, porque ou se trata como o sujeito que precisa de assistência, e aí vem nessa perspectiva do assistencialismo, né, e olha-se para a pessoa com deficiência como um coitado, como aquele que não é capaz de, né, e, portanto, é quase um favor, né, que a sociedade faz de acolher esses sujeitos em determinados contextos. E isso ocorre na vida cotidiana, isso ocorre no dia a dia das pessoas. Portanto, pensar que esses sujeitos vão ser a vida inteira, digamos assim, enfrentados por um processo gigante, né, cultural e social forte, que vão moldar esses corpos ao longo do tempo, que vão fazer com que eles se sintam não parte do grupo social, mas, acima de qualquer coisa, isolados e fora dos contextos sociais, né, faz com que esses sujeitos desenvolvam ao longo da vida uma necessidade muito maior, né, de busca, de luta, de construção social. Então, nós estamos vivendo um momento em que, hoje, particularmente, e aí eu acho que tem algumas questões que, pelo menos, me vieram muito à tona na época da pandemia, que foi a possibilidade das redes sociais darem visibilidade às pessoas com deficiência, né? Há uma série de artistas, há uma série de representantes das pessoas com deficiência que têm surgido no contexto das redes sociais, que têm diversos milhares de seguidores, que conseguem, né, colocar seu discurso, sua fala e sua afirmação nesses contextos, e isso é transformador. Até então, nós não tínhamos essas ações acontecendo de forma tão intensa. E, portanto, as redes sociais têm permitido essas aberturas e novas abordagens começam a surgir a partir daí, né? Hoje, grupos de artistas com deficiência no Brasil se organizam entre eles, tá? E têm trabalhado e produzido e criado projetos coletivos que envolvem pessoas do país inteiro e que começam a aparecer nos contextos a partir dos espaços possíveis. E esses espaços possíveis, aquilo que eu chamo de brechas, né, são espaços de respiro, são espaços de possibilidades, para que essas pessoas comecem a mostrar a sua capacidade, seu valor, né, e se afirmar, né, acima de qualquer coisa, como artistas. Porque, de fato, a arte das pessoas com deficiência, ela tem sido colocada em segundo plano em relação à própria deficiência. O fato de que muitos artistas têm lidado e discutido essa questão, por exemplo, muito recentemente, né, faz com que nós possamos pensar nas transformações decoloniais que têm ocorrido na arte, particularmente na arte contemporânea internacional e brasileira, onde grupos sociais até então absolutamente invisibilizados, como o caso da arte afro-brasileira, como o caso da arte indígena contemporânea, né, que começam a surgir e que hoje temos a Bienal tratando do tema, temos diversas exposições abordando questões de gênero, abordando questões étnicas e tal, museus especializados, né? O trabalho das pessoas com deficiência ainda é marginal nesse contexto. Ainda está à margem desse processo. Ainda não foi valorizado o suficiente dentro desse contexto. E aí,
lembro, por exemplo, da Estela Lapone, que é uma referência nesse momento, né? E que tem discutido já há algum tempo essa ideia ela tem um manifesto, chamado Manifesto Anti-Inclusão, né? Com um texto maravilhoso, que está disponível na internet, que, na verdade, ela faz uma discussão em relação ao que ela, como artista, como deficiência, né, sente em relação ao contexto daquilo que era chamado, até aquele momento, de arte inclusiva, né? E ela discute essa relação muito claramente, né, assim, que eu não quero ser incluída por ser uma pessoa com deficiência. Eu quero estar no circuito por ser artista e produzir, né? E, nesse sentido, meu trabalho como artista, né, independe da minha relação com a minha deficiência. No entanto, né, meu trabalho discute aquilo que eu sou. E essa relação está muito clara, né, dentro desse contexto. Então, portanto, é pensar essas questões. E isso tem uma relação direta com a interseccionalidade. Outros temas que me interessam discutir, eu vou passar mais rapidamente sobre eles. Uma deles é a ideia da equidade, né? A equidade que é a garantia de que todos somos diferentes. Então, nós precisamos de acesso, nós precisamos de correlação e de apoio, mas nós precisamos de forma completamente diferente. Então, aquilo que torna algo acessível para um sujeito não é o mesmo que torna acessível para o outro. Então, portanto, é preciso pensar na distinção dessa equidade, né? Como eu garanto essa ideia da equidade ao longo do processo. O capacitismo, citado aí por Patrícia, né, que é um tema fundamental para a gente discutir, né, e o anticapacitismo. O capacitismo, na verdade, que vem do Victor de Marco, né, nessa discussão que ele traz em relação ao preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Essa ideia de que a sociedade vê a pessoa com deficiência como incapaz, né? E toda ação, né, capacitista é uma ação preconceituosa e, portanto, é uma ação, na verdade, de imposição de dominação, digamos assim, colonialista, né, sobre os sujeitos. E é preciso desmontar essa ideia do capacitismo, repensar essa ideia do capacitismo. Porque o fato é que nós fomos forjados a partir de ideias capacitistas no Brasil. E é preciso repensar esses estereótipos, né? Há um estereótipo muito comum, né, que é o trágico herói, né? O que seria essa ideia do trágico herói? É a ideia de pensar a identidade de pessoas com deficiência a partir do discurso da superação. Então, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, porque ela se superou, ela superou os desafios para chegar onde ela está, né? Ou, né, do coitado trágico, né, que é o discurso da caridade, da emocionalidade, da impossibilidade dos sujeitos. Então, esses dois processos, tanto a superação quanto a caridade e a emocionalidade, apresentam uma perspectiva do trágico herói para a pessoa com deficiência. E não ajuda as pessoas a repensar seus lugares, suas construções, sua inserção cultural. Uma das discussões que nós temos na área, principalmente da área de acessibilidade, é a ideia da universalidade, que vem do contexto, por exemplo, do desenho universal, que é, obviamente, muito importante, mas que, na verdade, pensa tornar acessível para todos, né, o uso dos objetos, o uso dos espaços, o uso das construções. E aí eu quero fazer uma defesa em função de que eu acho que a primeira relação que se tem que estabelecer na perspectiva da acessibilidade, particularmente da acessibilidade cultural, é a mudança de perspectiva, né? É pensar, na verdade, dentre as dimensões de acessibilidade de todas elas, arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática, todas elas são importantíssimas, né? Mas é pensar, né, que para qualquer começo de ação acessível e inclusiva, eu dependo de mudar minha atitude sobre a vida e minha atitude sobre as pessoas com deficiência.
E, portanto, lidar com os meus preconceitos, lidar com os meus estereótipos, lidar com os meus estigmas e discriminações. Porque, querendo ou não, né, todos nós carregamos isso. E precisamos perceber isso e mudar nossas atitudes. E isso é um processo que depende da educação, né? Depende da formação. E essa educação que é para a vida, né? Uma educação que não está só na escola, é educação que está na vida, no contexto social. E, portanto, é pensar que essas barreiras físicas e simbólicas, né, elas estão imbuídas de ações políticas, de pensamentos políticos, que, na verdade, minimizam o espaço das pessoas com deficiência no seu contexto de produtivo, no seu contexto de fala, na sua ação. E isso talvez seja o primeiro grande passo. É pensar como eu como sujeito, como pessoa, né, posso mudar minha prática cotidiana, posso repensar minha prática cotidiana para entender essas questões aqui colocadas. E aí, abordar uma questão importante, que eu acho que talvez seja a última questão que eu vou falar, de forma mais geral, que é o lugar de fala. Né? E aí trazer uma pergunta, né? Que eu acho que representa um pouco toda essa discussão que a gente está travando aqui, eu e a Patrícia. Né? Que é: todos têm lugar de fala? Todas as pessoas têm lugar de fala garantido? Né? E aí, Patrícia remonta a questões importantes da política cultural, né? De como a política cultural, em determinados momentos, né, particularmente do governo Lula, na ação do ministro Gilberto Gil, né, criou uma série de ações que reverberaram no país inteiro, que garantiram uma maior equidade de distribuição cultural, que pensaram o Sistema Nacional de Cultura, que pensaram um Plano Nacional de Cultura pela primeira vez no Brasil, assim, de forma mais ampla, que pudesse garantir uma paridade da discussão, inclusive com a participação da sociedade civil nesse contexto, né? Um pensamento que foi estruturado, foi pensado a partir do sistema, que é importante também, no sistema social importante, que é o SUS, né? O modelo do SUS, que vai dar gerência a essa ideia do modelo de Sistema Nacional de Cultura, para tentar chegar na base, né? Chegar na periferia, chegar nos sujeitos, né? E garantir, né, que a cultura fosse, obviamente, permeada pela produção cultural diversificada, né? Pelo acesso à cultura para todos e, acima de qualquer coisa, pela circulação desse produto cultural no país. Né? Era essa a intenção, era aquilo que estava posto. Obviamente, ainda lutamos nesse contexto, né, para garantir direitos culturais para todos, embora a legislação o permita. Né? Mas essa construção, ela não é isolada. Né? E aí eu falo dessa ideia do lugar de fala, né? Do lugar dos sujeitos. E para que todos nós possamos pensar, né, qual é o meu lugar nessa discussão? Né? Como eu posso contribuir para a acessibilidade cultural? Como eu posso contribuir para a visibilidade da pessoa com deficiência no país? Como eu posso contribuir para aproximar a arte da maioria das pessoas brasileiras, considerando, por exemplo, o último censo brasileiro detectou que pelo menos 80% da população nacional nunca foi ao museu, né? Nunca teve acesso ao museu. Então, portanto, ainda é uma relação de elite, né, no contexto cultural. Então, pensar esse lugar de fala é essencial. E, acima de qualquer coisa, garantir, né, também a autonomia desses grupos considerados minoritários, mas que, a meu ver, são a maioria, né? Porque, de fato, nós somos gerenciados, digamos assim, pela minoria, né? Pelos grupos majoritários, mas que são minoria, no fim das contas, que são os grupos hegemônicos, e toda ação de educação social, de acessibilidade cultural, toda ação é uma ação estruturalmente decolonial. É uma ação que visa a perspectiva de mudar aquilo que está posto e de garantir acesso às pessoas que até então não tinham
àqueles contextos específicos. Mas não só acesso, é de entender esses sujeitos como produtores de cultura e dar a eles vez e voz, para que eles possam, eles e elas, né, possam, né, mostrar o potencial que tem, né, e acreditar nas pessoas. Isso é essencial, né? Não se faz educação sem acreditar nas pessoas. Não se faz educação pensando a partir da segregação. Educação é, por natureza, transformação, né? E pensar na transformação é pensar como educador e educadora se transformar todos os dias, mudar de opinião todos os dias, estar aberto a reinventar-se cotidianamente e permanentemente. E, portanto, abraçar as pessoas para caminhar juntos, juntos, né? Sempre, né? Para que ambos possamos aprender ao longo do tempo. Gente, são essas provocações que eu quero trazer, né? Acho que podemos, então, abrir para a gente conversar um pouco mais aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, Robson. Extremamente esclarecedor. Muito obrigada mesmo. E aí, pessoal, agora é o momento que vocês têm de fazer perguntas. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Mas quem quiser perguntar mais é só deixar no chat que a gente vai estar repassando para a Patrícia e para o Robson, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que é da Jade Moura. Ela falou: eu vejo que a maioria das universidades não tem linha de pesquisa e algumas não tem nenhuma disciplina sobre inclusão e acessibilidade cultural. Por que isso acontece? Não seria ideal tê-las? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Posso. Não sei se a Patrícia quer falar logo. Eu acho que talvez seria interessante a gente saber mais perguntas e a gente responder tudo junto, não? Ok. Eu tenho algumas outras aqui no chat e acho que a gente só teve essa pergunta, mas enquanto vocês foram falando, eu anotei algumas que acho que poderiam ser importantes, né, para o público da gente debater e discutir. Então, quando vocês estavam falando sobre capacitismo e sobre invisibilidade social, tem algum exemplo de coisas que podemos fazer assim no imediatismo, sabe, no nosso dia a dia, para que a gente não seja capacitista, para que a gente não reproduza esse pensamento? Desculpa. Bem, vou respondendo, depois o Robson entra também, né? Eu acho que a gente já comentou um pouco a primeira pergunta, né, Robson? Mas vale a pena a gente reforçar, né? Após, né, o curso de especialização que a gente criou com o investimento do Ministério da Cultura, né, do antigo Ministério da Cultura, por 10 anos, que a gente teve 3 edições da turma, a gente entende, né, que a pauta da acessibilidade cultural, ela para que a gente pudesse implementar, né, a política pública, a gente deveria capacitar muitas categorias diferentes, principalmente os gestores públicos de cultura, para que eles efetivassem a política pública de acessibilidade cultural, né? Então, terceiro setor, também para o controle social, etc. E a gente abriu essa categoria para professores universitários, né? E muitas pessoas estranharam por que uma especialização estaria capacitando, justamente por essa ausência dessa formação ou de uma formação frágil, né, com essa temática, né? O Robson contou, né, apresentou para a gente que no campo da educação, no campo das licenciaturas, a gente tem lá disciplinas, né? Geralmente tu faz uma licenciatura em artes, né, uma linguagem artística, mas vai fazer lá na disciplina, na pedagogia, na educação, a disciplina ligada à pauta da inclusão, da educação inclusiva e etc. Embora, como o Robson mesmo chama a atenção, que às vezes é muito pouco, principalmente quando a gente está pensando na questão das linguagens artísticas, que isso a gente também já tem avançado bastante, né, Robson, da importância também não só
de um instrumento de mediação baseado não só nas tecnologias assistivas, nos recursos, mas também como que a gente pode também transmitir a poética, né? As poéticas que estão nos conteúdos artísticos também. Como é que a gente pode se utilizar de muitos outros elementos, né? Do que talvez os tradicionais recursos que a gente tem aí pautados, né, como instrumentos de acessibilidade, né? Ou seja, além desses, a gente precisa ampliar para a gente garantir a qualidade, né, da experiência estética, né? E aí eu acho que o Robson trouxe bem aí pessoas importantes, a Lapone, né? A gente tem a Camila, tem vários artistas com deficiência também que têm nos provocado, né? A discutir, né? Essas questões todas. Então, para a gente implementar a política ou um campo, né, ampliado da acessibilidade cultural, a gente também precisa que os produtores culturais tenham essa formação, a gente precisa de vários outros colaboradores, né, que estão ligados à temática, até porque eu penso, acho que o Robson também compreende isso, que a acessibilidade cultural é um campo interdisciplinar, né, a gente precisa de muitos profissionais de diversas áreas para colaborar para a gente construir essa pauta da acessibilidade, né? E a gente vê aí muitos, né? Não só os artistas, né? Não só os professores, mas a gente precisa do design, a gente precisa dos intérpretes qualificados também nas linguagens artísticas, a gente precisa também pensar outros elementos, né? Não as cartilhas, né, como a Lapone, a Camila sempre nos provocam, né, mas diferentes recursos que vão cair aí no campo da sensibilização, né, da acessibilidade estética, como a gente tem dito. Então, assim, a formação é porque essa pauta ela estava distante de todos nós, de uma certa forma, envolvidos com a temática cultural. Por isso que eu digo que é tardio, né? É tardio porque a legislação já tinha, bem me lembrou o Robson, eu também falei, a Constituição já estava lá, né? A gente tem os avanços do Estatuto, depois a Lei Brasileira de Inclusão, mas chegou só depois, até pelo movimento social, né, dos artistas com deficiência, que disseram, olha, a discussão da arte com deficiência, a gente precisa avançar e muito, mas tem uma coisa que a gente não conseguiu ainda discutir, que é a experiência estética, o direito de fruição. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, né? O Robson é o nosso parceiro, porque quando a gente olha para as universidades públicas, né? Nesse Brasil continental, a gente vê que as iniciativas, elas ainda são isoladas. Quando eu falo isoladas, é assim, é o Robson que tem lá 2, 3 colegas que articulam com ele, se envolvem com esse tema, né? Eu com um grupo de pessoas, né? Alguns colegas, alguém lá na UFPEL, alguém lá na URGS, alguém lá na UFRN, alguém lá na Amapá, entende? Assim, a gente tem um conjunto e a gente tem feito um esforço, né, Robson, nos últimos anos, de tentar articular uma rede aí de formadores, né, na pauta da acessibilidade cultural. Não que essa formação tenha que estar dentro da universidade, a universidade é o lugar que se faz isso. Não, mas a universidade ela tem que estar implicada com isso. Ou seja, é o lugar, pelo menos de origem, onde deveria estar, mas a gente tem outros espaços, né, que fazem também sensibilizações e capacitações para diferentes profissionais e atores, né, que atuam nessa temática. Então, é um trabalho muito de sensibilização, e a gente vê que as pessoas vão atrás da gente, por exemplo, na especialização, estão sempre perguntando quando vai acontecer também, em função de pessoas que querem se dedicar ou se dedicam muitas vezes à área e à temática e que precisam também aprofundar um pouco mais o seu trabalho e também, muitas vezes, terem um reconhecimento de que aquilo que eles fazem, né, é importante e é bacana, e aí ter uma titulação, um reconhecimento de um trabalho e de um estudo. Então, existe sim, né, mas existe muitas coisas que talvez a gente não conheça. E a gente tem feito um esforço através do ENAC, dos encontros de arte e educação, o Robson também lá no encontro de arte e educação, que ele desenvolve há anos também com outras instituições parceiras, tentado mapear quem são esses pesquisadores, quem são esses atores da área, né, para a gente
ampliando essa rede de contatos e trocando mais, né, essas experiências, porque também eu acredito que é um campo que ele é complexo, né, ele tem a sua complexidade, e também é um campo que está sempre se atualizando, porque sempre tem novas tecnologias surgindo, tem sempre novas abordagens sendo provocadas, tem sempre novas experiências também artísticas que apresentam, né, outras formas de fazer acessibilidade. Então, assim, é muito bacana, é um universo, né? Eu acho que é um universo que sempre cresce e sempre traz novidades e sempre nos provoca a repensar, assim como a questão do capacitismo, né? Que muitas vezes nós mesmos que trabalhamos, né, com a área, é que nem o racismo, né? A gente tem aí um capacitismo, né, estrutural também, né? E às vezes também a gente se pega resbalando, né? Mesmo muito tempo trabalhando com isso, assim como o racismo, né? Que está cada vez mais, né? As pessoas nos provocando, né? E dizendo, ei, presta atenção, né? Então, é aquilo que está estruturado, né? E que vem desses modelos antigos, que não cabem mais. E como bem fala o Robson, né? A gente precisa viver em diversidade, porque a diversidade, né? Como a gente trazia lá também no Ministério da Cultura, né? Qual é o maior patrimônio da cultura brasileira? É a diversidade cultural que ela tem, né? Então, assim, e para a gente viver essa diversidade, a gente tem que potencializar, a gente tem que dar lugar de fala, a gente tem que potencializar essas culturas emergentes, né, esses atores emergentes também que nos provocam, né, e vão recriando também, né, toda essa perspectiva da cultura contemporânea e de um mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que a cultura e a arte, ela tem muito a nos auxiliar nesse sentido de nos provocar as questões, né, da normatividade dos corpos, porque ela está sempre aí, a gente está sempre, mexe, né, vira e mexe, como diz o outro, tá, né, agora nas Olimpíadas mesmo, né, era impressionante, né? Ainda bem que a gente tinha lá algumas pessoas, né, que mediavam, pessoas com deficiência e chamavam a atenção. Não é superação, é treino, né? É como a arte, né? Não é inspiração, né? Não é essa coisa que baixa um espírito lá de luz e o cara cria. Não, o cara trabalha cotidianamente para desenvolver aquele trabalho, porque arte é trabalho, né? Então, assim, são questões que a arte, a cultura e nós, trabalhadores do campo da cultura e das artes, nós temos que ter esse compromisso, né? E de convocar, não só de sensibilizar, de multiplicar essa pauta, né? Mas também de nos comprometer, né? A trazer para dentro do nosso trabalho, seja na universidade, seja no campo aí das produções artísticas, essa temática, inclusive e principalmente a partir da arte, né? Para a gente auxiliar, né, a construção de uma nova cultura de se relacionar com as pessoas com deficiência e também de potencializar a experiência da diversidade, que ela é mais legal, é o que é o mais importante para a humanidade, né? A gente só melhora com isso, né? Só aprende, só se enriquece, né? E é importante, eu acredito também, a gente ter referências vindas de dentro de casa, né? Assim, para a gente fazer uma sociedade mais justa, porque quando vocês falam de grandes lugares, grandes universidades, a gente está levando para uma área acadêmica. Mas e como é que a gente vai fazer para acabar com essa questão capacitista, sendo que todo mundo pensa dessa forma e a gente tem pouco acesso a esse tipo de informação, sabe? Então, acho que é legal a gente pontuar isso também, são coisas que... Por isso que eu perguntei, assim, de imediato, o que poderia ser feito, porque eu sei que tem coisas que levam muitos anos, né, para a gente reestruturar a educação, para a gente reestruturar a carga horária, que tem isso aí, leva muitos anos, né, então, assim, o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, né, para garantir a acessibilidade dessas pessoas à arte, à cultura e afins. Você quer falar um pouco? Dani, quero sim. Né? Primeiro, nós temos que pensar em relação a essa primeira pergunta, né? Na questão das escolas e das universidades em si, né?
sobre linha de pesquisa, sobre disciplinas específicas de inclusão e acessibilidade cultural, a gente pensar duas questões. A primeira é que a inclusão, nem tanto, mas a acessibilidade cultural, ela é uma área emergente, né? Então, como toda área emergente e transdisciplinar, né, ela vai levar um tempo, e aí eu concordo com o Dahay, que, na verdade, ela vai levar um tempo até chegar a se instituir nos cursos, de formação e tal. Isso começa de duas maneiras. Primeiro, quando os próprios docentes, né, das universidades começam a se sensibilizar e, de fato, entrar nessa discussão, né, assim, a entender esse processo de discussão. E isso tem ocorrido em algumas áreas pontuais, e não em todas, né, assim, ainda. Né? Ainda há muito chão pela frente, até que todos os cursos, todas as áreas, né, entendam que a acessibilidade não é exclusividade, né, de uma área específica, mas ela é para todas as áreas de conhecimento. Então, portanto, eu preciso tornar todos os cursos acessíveis, né? Todos os cursos possíveis, e acessíveis arquitetonicamente, ambientalmente, culturalmente, pedagogicamente, eu preciso tornar tudo acessível. Isso tem que mudar a cabeça dos professores, né, e professoras, porque aí eles vão incluir nos currículos, né, na reformulação curricular dos cursos, disciplinas específicas disso, e vão trabalhar também nas suas disciplinas isso, né? Além das disciplinas especializadas, nas suas disciplinas também vão tentar trabalhar isso, né? E aí, eu acho que essas mudanças do cotidiano, essas pequenas mudanças que são fundamentais, né? Está colocando isso, que eu acho que isso é importante para pensar, né? Assim, o quanto, às vezes, num pequeno ato, uma pequena ação, você torna aquilo melhor, né? Em certo sentido, assim, torna aquilo menos anticapacitista, né? Primeiro, porque é até culturalmente, infelizmente, culturalmente natural, que as pessoas pensem em minimizar, por exemplo, uma determinada tarefa ou atividade para uma criança na escola, porque ela tem deficiência. Então, na medida que o professor já vê isso de forma diferenciada, ele já diz assim, não, eu tenho que facilitar a atividade para aquele sujeito, porque aquele sujeito não vai dar conta daquilo. Isso é altamente capacitista, né? É a ideia de entender que o sujeito já não pode, ele não tem a capacidade de ir, né? E aí, quando isso acontece, né, e que isso acontece muito, né, muito mais do que a gente imagina, né, isso está lá presente no cotidiano, isso não está só na escola, isso está na casa da gente, né, quando a gente não deixa o sujeito com deficiência usar uma faca para descascar uma fruta, por exemplo, né, coisas básicas do cotidiano, né, ou ir sozinho ao banheiro, porque ele vai se sujar, ele não vai... Então, essas questões todas estão postas, todos são atos capacitistas, né, todos precisam ser repensados. Então, é preciso pensar nisso, né? Então, a mudança estrutural nas universidades, ela vai levar tempo, obviamente, né? Mas a primeira mudança, como eu falei, é a mudança humana, né? Eu preciso mudar a pessoa, as pessoas, para que elas possam inserir no seu lugar de trabalho, e na sua casa, na sua vida cotidiana, em todos os lugares, essa ação, né? E aí, quebrar o capacitismo, né? Tornar a ação anticapacitista, pensar bastante nisso, né? Acho que é preciso pensar assim, tem algumas outras questões aqui, não sei se eu gostaria de falar um pouco sobre elas, especificamente. A primeira é a relação museu-escola, né, que sobre esse processo da inclusão, já que muitos professores nas escolas não estão preparados, tá? Nem todas as instituições culturais são acessíveis, né? Nem todas, né? As grandes instituições culturais, e aí pensando no caso dos museus de arte, por exemplo, os grandes museus, obviamente, têm equipes educacionais especializadas e tal, equipamentos, né, adequados, maquetes táteis e o que vale, né, audiodescrição, todo o aparato tecnológico necessário. Mas nós temos que pensar que a maioria das instituições culturais brasileiras é de médio e pequeno porte. E essas instituições, a maioria delas ainda não conseguiram entrar num processo de pensar ou repensar o acesso ao seu acervo, né? O acesso a seus processos. Por N questões. A primeira, por falta de profissionais adequados que possam pensar esse processo. Outra, por questões financeiras mesmo, pelo custo, né, que está envolvido nisso, né?
mas há práticas sendo desenvolvidas no país e fora dele, né, que têm tornado, ou têm repensado as ações de inclusão e de acessibilidade dentro das instituições culturais, a partir de ações mais baratas ou mais possíveis em termos de desenvolvimento tecnológico, né, para pensar bastante isso. E as práticas humanas que têm que ser inseridas também, né, assim, isso é fundamental, para pensar de que, se o museu não tem a capacidade de ter um equipamento de audiodescrição ali naquele momento, né, acessível a todos, né, é preciso ter um audiodescritor ali presente, né, assim, um sujeito, uma pessoa, né, que vai receber e fazer o trabalho, mesmo que seja pontual, mesmo que seja específico. Tem que ser marcado, tem que ser pensado. Mas isso é fundamental, né? Com o humano, eu posso mudar muita coisa, né? Esse lado humano precisa ser trabalhado o tempo inteiro, né? E aí, nesse sentido, aproximar museu e escola é sempre salutar, né? Sempre salutar. As frestas acontecem ali, né? E também, às vezes, é um processo meio ríspido, né? Porque a escola não está preparada para entrar no museu e aceitar o museu, nem o museu está tão preparado assim para aceitar e entender a escola, né? Há uma certa rispidez ali nesse processo, que precisa ser desmontada também, né? Ao longo do tempo. Porque há uma certa hierarquização dos processos em relação ao museu e à escola, né? É como se o museu tivesse numa determinada camada e a escola está em outra, entende? E isso precisa ser quebrado, isso não existe, né? Essas práticas têm que ser horizontais. Escola, museu tem que conversar, né? Tem que planejar junto, tem que pensar junto. Isso é difícil num país como o nosso? Dificílimo, né? Dificílimo. Já é difícil você tirar o aluno da escola, isso eu estou falando ainda no presencial, né? É difícil você levar o aluno de uma escola pública, de periferia, para um museu, né, específico. Então, já é difícil isso. Imagina em cidades, como no Brasil, está cheio delas, né, que não tem museus, né? Há várias cidades que não têm museus. Tem um patrimônio cultural incrível, mas não tem museus, né? E aí, às vezes, o único centro cultural de algumas comunidades ou de algumas cidades é a escola, gente. É o único centro cultural de algumas cidades. E, às vezes, há pessoas que passam a vida inteira e o único acesso à arte e à cultura que tem é na escola. Então, por isso a importância da educação. É fundamental, né? Para, de fato, fomentar a cultura e a produção cultural diversa naquele contexto, né? E é preciso entender isso. Eu lembro, assim, uma experiência própria, né? Eu lembro, de fato, dando aula numa escola, na época era agosto, tal, eu estava trabalhando com a produção da cultura popular, né? E estava rolando na praça, de frente à escola, né, uma dança popular. E eu queria levar os alunos para ver, porque eu estava discutindo isso. Eu queria tirar os alunos de sala de aula e ir para a praça. E a minha diretora impediu. Disse que eu não levava de forma nenhuma, porque eu ia deixar de dar o conteúdo. Porque os alunos iam ver a dança na praça. E o conteúdo era cultura popular, né? Então, só para pensar como é contraditório o processo da escola e essa ação em si. Ok. A gente tem também aqui uma pergunta, o Paulo perguntou, né, sobre a questão do estreitamento da relação do museu-escola e como é que eles podiam contribuir para esse processo. Como você já falou, você gostaria de acrescentar alguma coisa a essa pergunta, Patrícia? Ou posso perguntar as demais? Seguir. Então, e o RH Gaspar, ele perguntou, como o ensino de arte pode se tornar um ensino anticapacitista e decolonial? Essas mudanças precisam ocorrer em parceria com as licenciaturas e nas escolas de ensino básico, certo? Certíssimo. E a gente ainda teve um comentário aqui falando, né? Parece haver ainda uma lógica nesse processo de inclusão que precisa ser superada. Na medida em que não se compreende mais importante que a pessoa com deficiência, a singularidade dos corpos, pode potencializar muito a experiência estética dos grupos de alunos nas escolas, em especial nas aulas de arte. Isso passa pela própria compreensão do que é arte e o ensino da arte, né? Então, as duas questões, elas têm uma relação, né, entre si, muito clara, né?
Então, para pensar nessas mudanças e pensar no ensino de arte anticapacitista e decolonial, né, é preciso pensar na própria estrutura, na lógica dessa construção, partindo inicialmente dos conteúdos, né? Do que é que nós trabalhamos na sala de aula. Porque, querendo ou não, né, nós somos frutos de uma formação acadêmica, isso eu estou falando dos professores de arte, né, frutos de uma formação acadêmica que, durante séculos, privilegiou um recorte específico de arte ocidental, branca, europeia, heteronormativa, né? E tudo isso o que envolve, né, essa relação. Então, nós todos aqui podemos lembrar, né, de quanto nossos livros de história, por exemplo, traziam as únicas imagens de negros do livro de história eram as imagens dos negros subservientes e escravizados. Aquelas ilustrações de Debré e tal, que estavam lá postas. Então, essas eram nossas referências, no fim das contas, né? Então, mudar essas referências, trazer outras referências visuais, culturais, simbólicas para o contexto da sala de aula é essencial, né? Mas tudo parte de como o professor pensa isso, né? E a professora pensa isso. É ele que faz, ou ele ou ela que faz a curadoria dessas coisas, né? Dos conteúdos, a curadoria das imagens, a curadoria dos sons que traz para a sala de aula, né? Ele repensa esse processo porque ele é sujeito, essa figura, né, que tem por compromisso, né, trazer essas questões para a sala de aula. E aí, nessa ideia, né, a gente tem que mudar todas as referências. Nós temos que desaprender o que aprendemos. E aí nós decolonizamos o ensino, né? Porque a gente precisa entender que a pintura daquele indígena que está ali, que parece quase naif, não é pintura naif, né? Ali é pintura potente, né? Que traz uma tradição cultural gigante, né? E que precisa ser respeitada. Que nem toda tradição, digamos assim, da cultura afro-brasileira pode ser considerada como possibilidade para mostrar em determinados contextos. Eu vou trazer alguns exemplos claros. Por exemplo, o Denis Manil, uma vez, numa fala em Campinas, ele disse que estava passando no aeroporto e viu uma loja, né, com um grafismo indígena, né, que é na marca da loja, um grafismo indígena, e ele chegou perto para ver, e nesse grafismo indígena, ele identificou um grafismo ritual sagrado da comunidade Baniwa, que só poderia ser usado em caso de mortes muito graves. E, portanto, era absolutamente privado para a família e para os muito próximos. E isso foi colocado como marca de uma empresa. Então, eles processaram, inclusive, uma fábrica de sandálias, né, por conta dessas questões, do uso indevido desses processos, né? E a gente está vendo isso hoje acontecendo. A Bienal de São Paulo, né, está exibindo uma série de fotografias, né, que, por natureza, não deveriam ser exibidas. Por descrição muito clara do PRVG, elas não deveriam estar expostas. E elas estão no centro da Bienal de São Paulo, hoje. Então, essas questões têm que ser pensadas, porque a imagem fala, e a imagem tem história por trás dela. Ela é uma construção simbólica, histórica, e precisa ser respeitada. E, para isso, a gente precisa trazer essas questões para a escola. E pensar que os sujeitos, os estudantes, né, eles são eivados de formação e de compreensão e de saber na vida, gente. E não tem ninguém mais nos ensina de forma mais potente e melhor do que os idosos das comunidades. Eles são absolutamente sábios e sábias. Eles dão um banho na gente, não tem doutorado que dê conta, né, da fala de uma senhora de 80, 90 anos de uma comunidade qualquer do Brasil. Não há doutorado que chegue para isso. Nós precisamos trazer esses saberes para todos os contextos, não só para a escola, né? Para todos os contextos culturais.
trazer essa experiência, entender com a vida. A escola não está separada da vida, já dizia Paulo Freire, né? É com a vida que a gente aprende e é com a vida que a gente ensina. É preciso reinventar aquilo que sabemos, né? E reconstruir isso. Vamos jogar para cima e refazer, né? A escola tem que mudar. As instituições culturais têm que mudar. E nós temos que fazer a nossa parte. Começamos com todos nós, né? É olhar com desconfiança para aqueles livros lá, grossos, de história da arte, que eu tenho na prateleira, onde não tem nenhuma mulher artista representada. Onde não tem nenhum artista negro representado. Onde não tem nenhum artista gay, onde não tem nenhum artista com deficiência, onde não tem... Entende? Assim, onde grupos inteiros estão fora. Então, nós precisamos rever tudo isso. Desculpa, na verdade, são temas que me... Não, que isso, tá muito bem colocado. Eu acho que é exatamente fazendo isso aqui que a gente está fazendo que a gente começa a desconstruir, né? Esses pensamentos e toda essa estrutura, né? Então, através desses papos mesmo. Muito importante a gente não esquecer da história, né? Porque, como dizem, se a história é esquecida, ela não é lembrada. Então, a gente tem que levar sempre isso com a gente, consultar pessoas com deficiência, né? Então, assim, se a gente for fazer um trabalho, eu vejo muito isso acontecer. As pessoas vão fazer um trabalho e não consultam as pessoas que têm o lugar de fala para falar sobre isso, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção, né, nessas nossas atitudes. Muito bom. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Temos aqui um comentário, na verdade, do Polo. A gente vai ter uma live amanhã também sobre isso, às 19 horas, então vocês podem aparecer, né? Quem tiver interesse, sinta-se à vontade para participar, que estaremos aqui. E o comentário que o Paulo fez, né? Que a escola só legitima o conteúdo e o saber tradicionalmente escolar, eurocêntrico, não pode ser decolonial. Ela precisa se abrir primeiramente para outras formas de ensinar e aprender que são potentes. Com certeza. Muito obrigada. Então, eu acho que por aqui, então, encerramos as perguntas. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar com a gente todo esse conhecimento, né, de forma muito rica. Robson, também foi um prazer escutar vocês falarem, foi um prazer poder aprender um pouco mais com vocês. Muito, muito obrigada por essa live extremamente instrutiva e rica, né? Que outras pessoas consigam absorver isso também. Muito obrigada, viu? Simone, agora a palavra está com você. Acho que seu microfone está mudo. Isso, obrigada, Dahari. Gostaria de reforçar, né, esse agradecimento da Dahari, da presença da Patrícia, essa minha amiga querida, e o Robson, um novo amigo, né, agradecer muito a presença de vocês, foi excelente, né, mas também agradecer o apoio institucional do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão da Universidade da Paraíba, né, também a você, Dahari, agradecer muito a sua presença aqui, né, a sua mediação, a equipe do Polo, que está nos bastidores, principalmente a Danusa, né, e a todos vocês que acompanharam a live, participaram no chat, né? E a gente lembra que a certificação, ela sai em 30 dias. Para amanhã, pessoal, às 14h, nós temos um tour visual no Iotim, né? Com a exposição Som e Sentido, né? E o link da atividade vai ficar disponível horas antes no nosso perfil. O WhatsApp voltou, então o mundo volta a rodar do mesmo jeito que a gente conhece, né? O que é uma coisa importante. Hoje, eu gostaria de me desculpar, inclusive, porque estávamos previstos de fazer no Facebook e migramos de última hora para o YouTube. Então, devido a esse problema que houve, né, com as redes sociais, mas é importante dizer que vai ficar gravado na página do Polo Arte, né? Então, vocês podem recomendar aos colegas, enfim, né? Aos amigos para assistir, enfim.
E é isso, pessoal, eu agradeço imensamente. Eu não sei se a Patrícia ou o Robson gostaria de fazer algumas últimas palavras. Eu acho que isso a gente tinha que ter perguntado antes, né? Mas se quiser, Patrícia, fique à vontade. Só queria agradecer, né, e lembrar que da gente agradecer aqui a Renata e a Cris, as intérpretes de Libras, né, importante, né, sempre quando a gente traz essa temática da acessibilidade cultural, né, a gente poder ter pelo menos a Libras, né, às vezes a gente não consegue ter todos os recursos, mas já é um canal de comunicação importante. Sempre é bom estar com o Robson, é bonito demais ver o Robson, né, empolgado, né, sempre nos afetando também, nos convocando, e aí completando ali também as reflexões, as últimas reflexões do Robson, que importante seria, né, Robson, se a escola, né, como pensou, o Paulo Freire e o John Dewey, né, inspirados no John Dewey, né, pudesse ser aquele espaço, né, aquela escola de arte, né, que a gente pudesse compartilhar esses saberes. Eu me lembrei também de uma iniciativa importante que a gente teve no Ministério da Cultura, junto com o programa da Cultura Viva, o Escola Viva, que era justamente para potencializar que essas iniciativas culturais, né, das comunidades, né, desses saberes também dos mestres comunitários, né, de cada comunidade pudessem estar dentro da escola e a gente ajudando a transformar também essa escola, né, e aí também descolonializando também, né, provocando esse olhar decolonial, né, para quando a gente traz esses conteúdos, né, das comunidades, as expressões emergentes, a cultura popular, os mestres, etc. E esse desafio, né, que sempre é bom, né, eu acho que é por isso que quando nos chamam, né, Robson, a gente gosta de conversar, né, porque a gente também tem um pouco esse compromisso de sensibilizar, né, de compartilhar um pouco do que a gente tem feito, né, nessa perspectiva da promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência, né, e nessas questões aí da decolonialidade, da arte, né, da importância de uma arte-educação acessível e da importância de todo mundo poder usufruir, experimentar, né, e viver a arte. Era isso. Super bom estar aqui com vocês. Obrigada, Simone. Obrigada, Dahari, Robson, a Renata e a Cristina e as intérpretes, e agradecer a todos da produção o convite. Ok, gente, eu quero também agradecer a todos aqui da UNEF, do Polo Arte na Escola. Lembrar que eu fui, há muitos anos atrás, um dos premiados no Prêmio Arte na Escola Cidadã, né, de 2003, sei lá, não lembro mais nem a data agora, mas faz bastante tempo. E depois atuei no polo aqui, a época que a UFPB tinha um polo, então cheguei a atuar aqui, fui um professor bem parceiro do polo na época, e acho é um trabalho importante, sim, ainda atuante no Brasil, dentro do campo da arte e educação, né? Agradecer a Cris, a Renata aqui pela interpretação de Libras aqui, a Dahari pela condução aqui no processo. Dizer que é um prazer sempre conversar aqui junto com a Patrícia, né? E pensar nossos lugares e nossa contribuição nessa discussão, né, sobre a acessibilidade cultural no Brasil, né? Patrícia aí no Sudeste, eu aqui no Nordeste, pensando em como a gente tem costurado essas relações ao longo do tempo, desde que nos conhecemos, né, a partir do curso de especialização, que foi justamente esse mote, né, foi a especialização em acessibilidade cultural que me levou a conhecer a Patrícia e fazer contato e o ENAC, né, para que a gente pudesse tecer outras redes e entender outras relações, e pensar que muitas experiências têm sido feitas no Brasil que nós não conhecemos ainda, como a Patrícia mesmo colocou, né, que eu acho que são importantíssimas para trazer essas questões, e agradecer profundamente pelo espaço. Eu acho que é sempre bom, né, falar de arte, falar de decolonialidade, falar daquilo que eu acredito, né, como pessoa, como profissional, como pesquisador, como artista, né, porque é essa discussão que nós temos que travar no cotidiano, na escola, nas instituições culturais, nos museus, né, nas galerias de arte, na rua, né, porque a arte não está só nas instituições, né, ela está na vida cotidiana e na rua.
Tem um antigo diretor de uma escola que eu trabalhei que me dizia assim, a escola tem que ser uma feira. É isso aí. Entender isso, né, ela nunca vai educar como deveria. E é assim que eu quero pensar. Muito obrigado. É isso aí, Robson. É uma bela fala. Bom, gente, e eu gostaria muito de agradecer especialmente a Renata e a Cristiane, que estão aqui com nós, né? Estiveram fazendo toda a tradição de Libra. Agradeço imensamente a vocês duas, né? Acho que o assunto também deve ter interessado a vocês, né? Imagina. Eu acho que foi uma colaboração bastante boa aqui entre todos nós. Então, gente, despedindo-nos, agradeço imensamente a todos e a todas, e a todos que assistiram, todos, enfim. Tchau.